Então essa é uma aula, vamos falar aqui sobre reflexão, né? Especialmente em Java, né? Vamos falar um pouquinho sobre o que que é, depois vamos ver como que funciona aí a reflexão em Java, tá? Então, como que funciona, né? Se a gente quer invocar um método numa classe, né? A gente às vezes não sabe exatamente qual a classe que a gente está invocando, mas a princípio a gente, usando a orientação objetos clássica, aí a gente tem que saber pelo menos a API ou alguma das abstrações dessa classe, né? Tá? Então a classe abstrata, né, tem ali o método abstrato, ou a interface tem ali operation, né? Então ele tem que, por mais que ele não conheça exatamente a classe que ele está invocando, ele tem que conhecer pelo menos uma das abstrações dessa classe, tá? E aí, se chega um cara novo, né? Ah, eu sou uma nova classe ali, né? Invoca aí os métodos em mim, né? O cara não vai conseguir, né? A aplicação não vai conseguir se ela nunca viu aquela interface antes, né? Pelo menos usando né, a orientação objetos clássicas é assim, tá? Então, para conseguir, né, conhecer uma classe e invocar, a gente precisa fazer a introspecção da estrutura da classe, né, para saber que métodos ela tem, tá? E a gente precisa fazer isso em tempo de execução, porque a gente a princípio não conhece aquela classe em tempo de compilação, né? A ideia é justamente eu pegar uma classe que eu não... Se eu posso conhecer a classe em tempo de execução, não tem por que eu fazer isso, porque eu conheço aquela classe, né? Então a ideia aqui é trabalhar com classes que a princípio eu não conheço em tempo de compilação, tá? Que é muito o caso dos frameworks, né? Que você vai colocar ele numa aplicação, ele vai lidar com classes que ele não conhecia em tempo de... no momento que aquele framework foi compilado, tá? E mais ainda, né? Ele não tem nenhuma interface ou nenhuma classe abstrata que aquela classe da aplicação precisa implementar para que ele reconheça, tá? Então essa informação de introspecção ela pode ser encontrada na própria classe ou em fontes externas, como, sei lá, um banco de dados, um arquivo XML, né? É uma informação, tá? Então, por exemplo, em Java a gente vai ver que a gente tem API de reflexão, mas às vezes a gente... Ah, mas tá certo, essa classe tem um monte de método, mas qual desses métodos eu vou invocar? Às vezes você vai ler isso num banco de dados, ou num XML, ou uma annotation que vai indicar, né? Mas de alguma forma você precisa de ter informações sobre aquela classe para poder trabalhar com ela, tá? Então, o que é a reflexão? Tá? Reflexão é o processo no qual um software ele pode observar e modificar a sua própria estrutura e comportamento, tá? A gente pode ver que é um conceito bem amplo aí, né? É a ideia de você ter um software trabalhando com ele mesmo, né? E a gente tem a introspecção, que é um subconjunto da reflexão, que ele permite que o software tenha informações sobre ele mesmo, tá? Então a introspecção ela não envolve a alteração do software, ela só envolve você buscar informações sobre aquele software, tá? Então, no caso, por exemplo, em Java, eu tenho introspecção, mas não tenho a reflexão completa, né? Porque eu consigo, a não ser que eu use manipulação de bytecode, por exemplo, ou uma VM modificada, tá? Então, eu consigo obter informações sobre a classe, mas não consigo estar modificando uma classe em tempo de execução, tá? E aí, utilizando isso aí, agora o bonequinho ali pode invocar métodos ali num negócio esquisito que ele não conhece, né? Porque ele consegue, através da introspecção, saber que métodos ele tem e, a partir disso, procurar algum método que seja interessante ele procurar. Obviamente, a gente tem que ter algum critério. Ah, o método com tal tipo de assinatura, ou começado assim, ou... né, ou que eu vou ler num arquivo que eu tenho que invocar esse método, né? Eu também tenho que ter alguma pista, ou vou invocar todos os métodos, sei lá. Eu tenho que ter alguma pista sobre o que eu vou invocar ali, tá?
Então, a ideia, né, de um algoritmo reflexivo, digamos assim, é que ele pode invocar métodos numa classe que ele não conhece. Tá? E, com isso, você consegue desacoplar as classes de uma API, né? Tá? Que está estendendo aquele comportamento. Então, por exemplo, eu tenho lá uma classe com annotation, eu tenho uma classe com uma descrição lá no XML que permite que o framework invoque ela. Se eu quiser pegar aquela classe e jogar numa aplicação que às vezes não tem aqueles comportamentos, teoricamente a annotation, nesse ponto é bom que ela seja só informação, que ela não seja uma coisa que adiciona comportamento, tá? Mas não é a aula de anotação que é a próxima. A ideia é que, digamos assim, eu tenha a classe e informação sobre ela. E a partir daí um algoritmo reflexivo consiga invocar alguma coisa em cima dessa classe. Tá? E com isso, por exemplo, às vezes, eu tenho uma classe aqui, mas ela precisou estender uma interface aqui do meu framework de persistência. Ou precisou estender uma interface do meu... precisou estender uma classe aqui do framework web. Né? Se você quer usar aquela classe fora do contexto daquilo ali, fica muito difícil. Né? Então isso daí acaba criando esse acoplamento que às vezes não é desejável. Né? Tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre a API de reflexão do Java. Tá? Que, na verdade, como a gente viu, chama Reflection API, mas deveria se chamar Introspection API, certo? Pelo que eu saiba, não existe nenhum plano de tornar extremamente dinâmico, tá? Então, esse aqui dá um pouco de nó na cabeça, né? Então, a setinha aqui de baixo, que é essa aqui, é a setinha que a gente conhece. A gente sabe que um objeto X, né, ele é descrito pela classe dele, né? Então, por exemplo, eu tenho lá o objeto, o nome é João, a idade é 20 e tal, e a classe dele diz, isso aqui é uma pessoa, né? Uma pessoa, ela tem nome, ela tem idade. Então, o objeto, ele é descrito pela classe, tá? A classe em Java, ela é descrita por uma instância da classe class. Tá? Que ela vai ter... Aí você fala assim, o que uma classe tem? Ela tem métodos, então a classe class vai ter lá o getMethods, que você recupera os métodos da classe. Uma classe tem nome, uma classe tem modificadores, uma classe tem interfaces, uma superclasse, né? Então tudo aquilo ali vai estar nessa instância do class. Só que a classe class é uma classe, então existe uma instância, e a instância de class é um objeto, então ele é descrito pela classe class, que por sua vez existe uma instância da classe class que descreve a classe class, e aí fecha ali o ciclo, certo? Então, com reflexão, a gente sempre tem essa questão de quem descreve o cara que descreve, certo? E aí, nesse caso, né, então, a classe ela é descrita por uma instância de class, que tem uma classe class que descreve ela. Ixi, tem que cortar. Pronto. Para quem tá assistindo, isso foi meu celular, foi de propósito para ficar engraçado. Mentira, mas tá bom. Eu não tenho que cortar essa parte da aula. Legal que tem até os risos de fundo. Gente, ri aí. Olha lá, fiquei igual os trapalhões agora. Então, the class is described by a instance of the class. Né? Então é só para dar um nozinho na cabeça ali, né? Aquelas escadas ali que sobe, desce, vai pro lado e tal, né? Tá? Então, assim, quando a gente pensa em reflexão, a gente parece um negócio meio confuso, né?
difícil, né, e tal. Mas na verdade, assim, é bem fácil. Por quê? Porque mexe com uma coisa que a gente já conhece, né? Tá? Então o que acontece, por exemplo, tô mexendo aqui, sei lá, com uma API para lidar com o Git, né? Às vezes a dificuldade não é a API em si, é você entender o Git, como é que ele funciona, para você entender que cada método ali vai fazer, né? Eu estou mexendo aqui com uma API para fazer desenho 3D. Aí eu tenho lá uma classe para lidar com câmera, com sombra, não sei o que. Difícil não é entender a classe, é entender o conceito de sombra, de câmera, como que isso funciona na computação gráfica, para você saber como usar aquela classe, né? Então, assim, com reflexão é fácil, porque a gente mexe com um domínio que a gente já conhece muito bem, né? Então você fala classe, o que a classe tem? Tem um nome, então tem um getName lá. Ela tem interface, então tem um getInterfaces. Ela tem atributo, então tem um getFields. Ela tem método, então tem um getMethods. Então, assim, tudo que uma classe tem vai ter na classe class, né? Da mesma forma, tudo que um método tem vai ter na classe method. O que você faz com a classe? Você instancia. Então tem um método para você instanciar uma classe. O que você faz com o método? Você invoca, né? Então tem um método, tem um método na classe method para você invocar o método, certo? E aí o que o método tem? Ele tem parâmetro, ele tem modificador, ele tem nome, ele tem retorno, ele tem exceções que ele pode lançar. Então tudo isso você vai conseguir acesso na classe method, né? A mesma coisa constructor, field, array, né? Então todas essas classes elas fazem de uma forma programática aquela coisa que a gente às vezes faz no próprio código, certo? Então ao invés da gente pegar o método e chamar no código como a gente está acostumado, a gente vai pegar uma instância de method, né? Pode pegar as informações e pode fazer com aquilo que a gente faz com o método, que é invocar, ou com field, que é recuperar ou setar o atributo, tá? Então na prática acaba não sendo complicado, né? Às vezes o que é complicado é você pensar no algoritmo para usar a reflexão, mas usar a API de reflexão por si só não é complicado. Tá? Então, vamos ver uns exemplos aqui. Achando uma classe. A gente basicamente tem 3 formas de achar uma classe. A partir de uma referência estática, que a gente bota o nome da classe e dá o ponto class. A partir de uma instância de um objeto, que a gente pega aquele objeto e dá o getClass. Então, a gente pode, por exemplo, receber um object como parâmetro e falar, agora eu quero saber quem é a classe desse sujeito aí para eu ver o que eu faço, né? E aí você pode pegar aquele cara e dar o getClass nele, tá? Ou a gente pode, a partir de uma string com o nome daquela classe, que é normalmente o que eu vou querer fazer quando, sei lá, isso está num arquivo de configuração, né? Que eu quero recuperar uma classe e carregar ela, certo? E aí, para criar a instância, eu posso simplesmente chamar o método newInstance na classe para chamar com naquele construtor sem argumentos, ou eu posso recuperar o construtor. No caso, o construtor ele é identificado unicamente pelos seus tipos de parâmetro, tá? Todos os construtores em Java pelo menos têm o mesmo nome, então eu identifico só pelos parâmetros. Eu posso na classe dar um getConstructor e no constructor dar um newInstance passando os parâmetros, certo? Achar métodos. Eu posso dar o getMethods, que retorna tudo, tá? Todos os métodos públicos, no caso, tá? Eu posso dar o getDeclaredMethods, que ele retorna todos os métodos que são definidos naquela classe, tá? Então, o que acontece? Se eu vou e dou o getMethods, ele vai me retornar todos os métodos públicos. Isso inclui os da superclasse, tá? Se eu dar um getDeclaredMethods, eu vou pegar, por exemplo, um método privado daquela classe, mas não vou pegar o método público ou privado da superclasse. Aí você fala assim, e se eu quiser todos os métodos de tudo? Que às vezes eu não sei para que você vai querer isso. Mas tá, aí você tem que pegar o getDeclaredMethods, depois dar o getSuperClass e ir subindo na superclasse até pegar todos os métodos, tá?
E se você quer pegar um método específico, em Java o método é definido pelo nome e pelos parâmetros, tá? Que é o que você pode dar o override ali, tá? Então você dá o get methods e aí você passa o nome e os tipos de parâmetro. Você fala assim, ah, mas independente do tipo de parâmetro, eu quero todos os métodos com o nome tal. Aí você tem que dar o get methods e procurar nesses métodos quais são os que você quer. Certo? Por exemplo, estou procurando os métodos que tem annotation tal. Então eu tenho que ir lá, dar o get methods e ir procurando em cada método se ele tem aquela annotation ou não. Certo? Invocar o método, que é o que a gente normalmente faz com o método, né? A gente chama m.invoke, e aí como o método ele é da classe, ele não é do objeto, se ele for um método estático, você passa null no lugar do objeto, e se ele for um método de instância, o primeiro parâmetro é o objeto no qual você quer invocar aquele método. Tá? Então vamos supor, eu recebo um objeto como parâmetro. Aí eu dou um get class para pegar a classe dele, dou um get methods para pegar todos os métodos, aí procuro um método lá que tem um nome lá que eu quero. Aí eu achei aquele método, eu vou chamar o método.invoke, mas aí eu vou ter que passar como parâmetro aquele objeto que eu tinha recebido lá. Tá? E aí os parâmetros do método depois. Tá? Todos esses métodos aqui, eles usam aquela ideia do varargs do Java, né? Então eu não preciso, na primeira API era um array, eu tinha que passar um array de tipos, né? Agora eu posso simplesmente passar aqui os tipos, mas poderia também ser um array de tipos, assim como o construtor aqui, que é a mesma coisa, e para dar o get method também é a mesma coisa. Eu posso passar todos os tipos, eu posso passar um array de tipos. Certo? Então, para que eu vou utilizar a reflexão? Tá? Um uso que a gente faz, que é bastante utilizado, é quando a gente quer carregar dinamicamente classes, né? Que é aquele caso da Dynamic Factory que eu mostrei lá na aula de criação, lá, de modularidade, né? Tá? Então eu vou ler uma configuração, pode estar um XML, pode ser um JSON, pode ser qualquer tipo de configuração, né? Pode ser até um banco de dados, pode ser um arquivo de propriedades, sei lá. Você pega, lê aquilo ali e aí a partir, né, das classes que você identificou ali, você vai e vai instanciar classes, né? E potencialmente vai invocar métodos nela, tá? Então você pode falar assim, tal método, quando eu receber uma mensagem X, que é do tipo tal, eu vou chamar tal método de tal classe, tá? Então é um uso ali que eu estou fazendo da reflexão, de forma que eu posso no meu arquivo configurar qual método que vai tratar uma determinada mensagem. E aí fica fácil acrescentar novas classes, novos métodos e novos tipos de mensagem. Consigo fazer isso tudo a partir de configuração, sem mudar o meu core que está fazendo esse processamento de mensagem. Tá? Outra coisa que o framework pode fazer é procurar por métodos que podem ser invocados, tá? E invocar esses métodos como hotspots do framework. Tá? Por exemplo, o JUnit 3, né? A gente já está vendo até já está o JUnit 5 aparecendo aí, mas o JUnit 3 ele utilizava uma convenção, né? Ele falava, todo método começado com um teste, né? Eu vou invocar como um método de teste. Então ele fazia isso, ele ia lá em todos os métodos, procurava todos começados com um teste e que não tivessem parâmetros e invocava esses métodos, né? Como um hotspot do JUnit, né? Muitos frameworks usam os getters e setters aí como hotspots, né? Por quê? Porque ele procura ali numa classe que ele não conhece, né? Quais os métodos get e sets que ele vai invocar num determinado momento, tá? Então, o que acontece? Ou você pode criar, sei lá, uma convenção de nomenclatura e você buscar por aquela convenção e não exigir, por exemplo, que aquilo ali cria ali, que o cara tem que criar uma interface, né? Tá? Então isso daí também é uma forma de você conseguir identificar métodos
para serem invocados sem obrigar o cara a implementar uma interface que vai acoplar a classe dele a uma parte do seu framework. Tá? Então esse exemplo aqui é o exemplo que está lá continua o exemplo das outras aulas, né? Que tem o exercício lá do Refactoring Frameworks, né? Tá? Então como eu permito que uma classe qualquer seja transformada numa mensagem, né? Sem eu ter que implementar uma interface do framework, né? E aí o exemplo é como desacoplar essas classes, né? Para poder recuperar a lista de propriedades da classe, né? Tá? Então, o que eu tinha era isso, né? Eu tinha ali uma interface properties getter, né? Que me retornava ali um mapa, né? Com as propriedades para poder gerar a mensagem, tá? E aí, para isso, a minha classe tinha que... Toda classe que eu queria mandar como mensagem tinha que implementar essa interface e criar aquele método, tá? Então, isso aí gera tanto o problema do acoplamento, né? Que a classe da minha aplicação tem que... Eu obrigo o cara a implementar uma interface do framework, né? E acaba que se o cara tiver que fazer isso para várias classes, acaba sendo uma implementação ali manual, né? Que pode ser sujeita ali a erros, né? Ou seja, se o cara ali quiser, por exemplo... sei lá, tem 20 atributos, né, uma classe, às vezes o cara esquece um ali no meio, às vezes coloca o mesmo 2 vezes, né, então pode gerar errinhos desse tipo aí, que às vezes não é desejável, né, é aquela coisa que sempre que tem um trabalho manual, é o tipo do erro que pode ser que apareça ali, tá? Então, o framework ele pode utilizar a introspecção para descobrir quais são as propriedades daquela classe, e aí você não precisa mais que ela tenha uma interface, pode ser uma classe qualquer, tá? Então, a implementação seria mais ou menos isso aí, né? Para cada método, né, você procura todos aqueles que começam com get, que não tem parâmetro, né? Sei lá, que o retorno não seja void, pode acrescentar algumas coisas e você cria ali a lista de propriedades usando reflexão sem muita dificuldade. Você elimina um trabalho grande, né, do cara em ter que criar aquelas listas manualmente, tá? E inclusive você acaba deixando o código mais seguro no sentido de que não tem como esquecer uma propriedade ali no algoritmo, tá? E aí, assim, a gente tem que tomar cuidado, né, principalmente o desenvolvedor, quando aprende uma coisa, que é usar aquilo sempre tudo, né? Então, para não usar reflexão quando você puder utilizar técnicas orientadas a objetos, né? Tá? Então, por exemplo, você vai usar reflexão quando a classe que você está instanciando, você só puder conhecer ela em tempo de execução. Um framework é um bom exemplo disso, porque você está fazendo o framework para o cara usar em qualquer aplicação, para ele poder botar o hotspot dele, tá? E aí não use Reflection para instanciar uma classe, por exemplo, que você conhece e pode usar uma factory, um builder, por exemplo, para instanciar, tá? Use Reflection quando você tem métodos de diferentes interfaces para que você consegue conhecer, só vai conhecer em tempo de execução. Porque às vezes, vai ser sempre o mesmo método, né? Às vezes você não precisa, né? Você pode criar uma interface e usar o mecanismo de polimorfismo para invocar esse método, tá? Ah, não, legal, dá para procurar o método e invocar aqui via reflexão, né? Isso aí tem o seu preço, então se você não precisar, também não é para sair usando a torta e a direita, tá? Uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente utiliza reflexão é que tem alguns erros que só vão acontecer em tempo de compilação, né, normalmente, mas quando a gente usa reflexão podem acontecer também em tempo de execução, né? Então a gente tem que estar preparado aí para todo tipo de exceção que possa acontecer ali, né? Então, por exemplo, deixa eu ver se tem isso aqui. Tá? Então, por exemplo, você fala, eu vou invocar um método.
Se o método espera 3 parâmetros e você passa 2, e você está chamando no código, ele já, na hora de compilar, ele já não deixa, né? O Eclipse ali já bota vermelhinho ali, você já vê que está faltando ali um parâmetro. Agora, se você invoca via reflexão e passa 2 parâmetros, ele vai dar esse erro só em tempo de execução, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Às vezes sempre conferir, né? Ao invés de simplesmente ir lá invocar o método, fala assim, ó, eu espero que esse método tenha tais parâmetros, de tais tipos, e aí você verifica se realmente, né, aqueles, por exemplo, aqueles objetos que você tem para passar como parâmetros, eles batem com os parâmetros do método que você vai invocar, né? Então, está preparado para lidar com essas diferentes coisas que às vezes só vão acontecer em tempo de execução, né? E assim, em Java a gente está acostumado a ter esses erros acontecendo só em tempo de compilação, né? E aí a gente já é avisado disso antes, a gente não tem que se preparar em relação a isso, tá? E aí, como muitas vezes o que acontece quando você cria um algoritmo utilizando reflexão é que a classe acaba sendo um parâmetro, né? Porque eu estou passando um objeto, mas o método desse objeto que eu vou invocar depende da classe que eu estou passando. Se a classe tem um método assim, assado, ele vai funcionar diferente, né? Então a classe acaba sendo um parâmetro, né? Então você tem que fazer testes com diferentes classes. Não é, fiz aqui, funcionou. Será que se for inteiro funciona, né? Normalmente tipos primitivos e array em reflexão em Java tem um tratamento especial, tá? Então sempre teste array, sempre teste tipos primitivos, tá? Que normalmente isso aí às vezes tem um certo trabalhinho manual que você tem que fazer para poder converter esses tipos aí, tá? E aí é aquela coisa, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Então lembre que a partir do momento que você está utilizando uma característica dinâmica, né, do software, você tem que testar isso muito bem e fazer com que isso funcione bem em diversos tipos de software, né? Então aquele cuidado que você tinha com testes e tal, ele tem que ser redobrado aqui quando você está utilizando reflexão. Certo? Então é isso daí.